Se a gente fizesse aqui um teste simples, empírico, disse assim, quem está passando uma prova grande mesmo, irmão, grande daquela, quase todo mundo ia levantar a mão, eu vou levantar logo as duas. Mas olha, você vê como está a gente aqui hoje, tudo animado, né? O povo se arruma para ir para uma boate e sai tudo acabado. 1h30, 2 horas. A gente vem, dá glória, marcha, pula, canta, profetiza. Passando numa luta, bebendo um cálice amargo, mas não tem ninguém fazendo careta, porque tem uma anestesia do Espírito Santo. Aqui é uma promessa de Deus dada a Isaías para relembrar que o povo que estava no exílio, no cativeiro babilônico, o tempo da prova estava chegando ao fim e era tempo deles retornarem para casa. Porque quando Deus usou Jeremias para dizer que o povo ia ser julgado, castigado pelo pecado de idolatria, indo ao exílio, Deus já deu o prazo de validade daquela provação, daquele castigo, que iria durar aproximadamente aí 70 anos. Isso mostra que ele estaria no controle de todas as coisas. Era ele quem ia permitir o povo ir, não era Nabucodonosor que ia levar. Porque o texto sagrado diz que Deus entregou o povo na mão de Nabucodonosor. E era Deus quem ia trazer de volta. Não era Ciro que era bonzinho. Era Deus no coração de Ciro para ele liberar o povo para retornar. E essa profecia aqui é em torno de 150 anos antes de Ciro nascer. Então, Ciro ainda não era nem um embrião, os pais dele ainda nem pensavam em fazê-lo, e Deus já estava revelando o projeto que ele tinha na vida do seu povo. E o primeiro verso, o Senhor dá uma ordem para que o seu povo seja consolado. Quando o povo irritava Deus, Deus usava um pronome de distanciamento, este povo. Lembra-se de Êxodo 33, quando Deus se ira com a rebeldia, a obstinação, chama o povo de contumaz, de rebelde, e diz assim para Moisés: Moisés, eu não vou mais, porque este povo aí é um povo desobediente. Aliás, o teu povo, Moisés, é um povo contumaz e rebelde, e eu não vou com o teu povo. Olha como Deus está falando, porque se eu for, eu vou destruí-los, eles não vão suportar. E Moisés, muito ousado, tinha intimidade com Deus para isso, corrigiu o pronome que Deus usou. Disse: não, Deus, não é meu povo, é teu povo. Se o Senhor que é o dono não está aguentando, imagine eu. É teu, resolve aí. E isso mostra que quando Deus estava rejeitando, ele falava com distanciamento. Mas quando ele estava aprovando, ele usava o pronome possessivo meu, mostrando que o povo era propriedade dele. Ele começou a falar assim lá em Êxodo 19, dizendo: eu escolhi Israel para ser o meu povo dentre os povos. Então sempre houve um relacionamento. Enquanto o povo estava no exílio, Deus falava com distância, mas aqui ele já começa a falar, mostrando uma intimidade, que ele ia restaurar a intimidade e o relacionamento que ele tem com o povo. Inclusive, Deus continua fazendo isso, porque se ele dependesse de mim e de você, para que a gente mantivesse a intimidade e o relacionamento com ele, ele nunca ia ter sucesso, porque a gente sempre está quebrando esse relacionamento. A gente sempre está se distanciando. Deus pede para a gente orar, a gente vai assistir um filme. Deus pede para a gente ler a Bíblia, a gente vai ler a conversa no Zap. Deus manda a gente jejuar, a gente vai tomar aquele café da manhã bem saboroso, Outro dia, outra hora, estou cansado, estou daquele jeito. Então, se Deus dependesse de nós, da nossa iniciativa, quase nunca haveria esse relacionamento. Mas sempre Ele está tomando a iniciativa. E quando é quebrado, Ele também toma a iniciativa de ir ao encontro, de chamar: vem para perto, fica aqui comigo, eu tenho um mistério contigo, eu tenho um propósito, tenho um projeto, quero trabalhar no teu viver. E Deus aqui manda o profeta convidar o povo à consolação, porque o tempo do castigo e da servidão ia acabar, porque toda prova tem data de validade. A gente passa na provação, a gente não fica nela, irmão. Por isso que a provação, o tratamento de Deus não mata, não destrói, pelo contrário, fortalece, faz crescer,
amadurece. Crente que tem alergia à prova, que não suporta tratamento de Deus, este sim está fraco. Mas o crente que passa na fornalha, no funil embocado, no rolo compressor, na noite escura, na cama curta, não é? Glória a Deus. Cálice amargo, entra na fornalha, entra em cova, passa no vale da sombra da morte. Era para ele ser um zumbi. Você olhar para ele e dizer assim: misericórdia, irmão, o que é isso? Ele dizer: é muita prova. Mas não, é o crente mais forte, embelezado, fervoroso, animado. Até porque, se a gente fizesse aqui um teste simples, empírico, disse assim: quem está passando uma prova grande mesmo, irmão, grande daquela, quase todo mundo ia levantar a mão. Eu vou levantar logo as duas. Mas olha, você vê como está a gente aqui hoje, tudo animado, né? O povo se arruma para ir para uma boate e sai tudo acabado. 1h30, 2 horas. A gente vem, dá glória, marcha, pula, canta, profetiza. Passando numa luta, bebendo um cálice amargo, mas não tem ninguém fazendo careta, porque tem uma anestesia do Espírito Santo. Aleluia! Crente nenhum tem direito de ficar com cara feia, dizendo que é porque está na prova. Que se está fazendo careta é porque está sem anestesia, está sem o consolo, está sem a presença de Jeová. Por isso que a gente está sorrindo, só dando glória, falando em língua, levantando a mão. E Satanás diz: o que é que eu faço para irritar esse povo? Nada. Tu não vai conseguir fazer nada, porque em nós há o fruto do Espírito, a alegria do Senhor e a nossa força. As nações se embravecem, as montanhas se abalam, as águas se perturbam, os montes se jogam no meio dos mares, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio passando aí na tua vida. E o Senhor está no meio desta cidade, ela não será abalada. As nações se embravecem, os reis se irritam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Ei, que é isso? Que é isso? Pare! Aquiete-se. A gente às vezes lê Salmo 46 e diz aquele texto para outro irmão, mas aquilo não é Deus falando para o crente, é Deus falando para as nações ferozes. Ei, se aquiete! Me permita usar uma expressão assim: baixe a bola. Está gritando por quê? Aquiete aí, espere aí, você vai saber que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Assim diz o Senhor. É o significado daquele texto. E Deus está dizendo ao povo: se anime, console e trabalhe para que viva o retorno do cativeiro. No verso 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isso aqui era uma prática comum, um cargo que era chamado de arauto. Os arautos eram aquelas pessoas que iam andando na estrada, avisando que um rei vinha visitar um povoado. O rei está vindo aí, organiza, bota a melhor roupa, te arruma, que o nosso monarca vem visitar a nossa cidade e nós queremos recebê-lo, recepcioná-lo. A igreja é o arauto de Deus. Ele está vindo aí, com as suas carruagens reais, com o seu anel de selar, com o seu cetro poderoso. E alguém olha e diz: é um bando de desocupado, fanático, fundamentalista. Fica só dizendo que o rei vai vir, que o rei vai vir, que o rei vai vir. Cadê ele? Você vai ver, ele está vindo. Glória a Deus. Interessante que a palavra preparai o caminho no original significa tirai os tropeços. Porque tem muito tropeço no caminho. E tem muita gente caindo por causa desses tropeços. Mas a igreja foi chamada para aplanar a estrada. Vê que mistério, igreja. O Senhor nos chamou para tirar os obstáculos do caminho. Só que esses obstáculos a gente não consegue tirar. Porque o verso de número 4 fala de vale e fala de monte. Quem é aqui que tem poder de pegar um monte e dizer se abaixe? Quem é que tem aqui o poder de pegar um vale, uma depressão e dizer suba? Ninguém. Parece que a tarefa que Deus está nos dando é uma tarefa descabida. Que Ele está nos dando um trabalho que a gente não consegue fazer. Mas o nosso trabalho é preparar o caminho.
Nosso trabalho é tirar o tropeço. E quando a gente se encontra com algo que a gente não resolve, aí ele promete: não, essa parte é comigo. O outeiro é grande, a montanha é alta, eu vou fazer ela se abaixar. O vale é profundo, eu vou fazer ele levantar. E aqui não necessariamente estamos falando dos acidentes geográficos de relevo. Pode ser a montanha do orgulho, da prepotência, da vaidade, da soberba, de alguém que diz assim: é do jeito que eu quero, quem manda aqui sou eu, você só faz se eu deixar. Aí está olhando para você assim, mas se esquece que acima dele tem outro olhando para ele dizendo: estás muito grande. Às vezes é o vale da depressão, do desânimo, da covardia, da timidez, de alguém que não quer fazer, que está na depressão, na síndrome do pânico, na ansiedade. E desânimo, irmãos, é contagiante. É tão contagiante que quando Deus institui a lei mosaica, ele diz assim: quando for convocar para a guerra, antes de sair para a guerra, diga logo aos covardes que fiquem em casa, para não acontecer de o desânimo deles ir a contagiar o povo. Por isso que quando Gideão deu aquele grito: os covardes e medrosos, volte, ele estava cumprindo a lei. Porque o desanimado, ele infecciona o coração de outra pessoa. Você está até querendo ir. Vai para onde? Não, tem que ir para o congresso. Mas hoje não já vai amanhã? Tu já vai domingo? 3 dias. Aí o outro estava animado e disse: mas não é mesmo? Eu não vou não então, né? Eu vou só um dia. Aí Jeová diz: eu vou pegar esse desânimo, vou arrancar, vou tirar essa falta de fé, essa incredulidade. Deus está agindo, Deus está operando, e eles não estão vendo nada. Sei para que tanta glória? Para que tanta aleluia? É um vale da sombra da morte, mas Jesus chega lá, espanta o espantalho do medo, e quem está trancado sem querer sair, agora é que vai lá para frente e diz: vem comigo que eu estou animado para fazer a obra. O Senhor é especialista em ir aonde ninguém vai. A nossa tarefa, igreja, é somente trabalhar, a nossa tarefa é fazer, a nossa tarefa é marchar. O que for maior do que a gente, o Senhor vai tratar. O que está torcido, Ele endireita, porque Ele tem retroescavadeira, Ele tem trator espiritual. Ai Deus, eu não vou não, que o caminho é esburacado. Vá marchando, porque diante de você eu estou indo com a minha pá. Estou tirando tudo, porque a igreja tem que marchar. E alguém está rindo, dizendo: ah, eu quero ver eles passar aqui. Tu vai, Satanás, é explodir quando tu vê a igreja marchando. E não é andando como quem está andando esburacado, não. É marchando aqui, olha, sem tropeçar com o pé em pedra. Porque Jeová está dando visão e mostrando: aqui tem tropeço, tira. Aqui tem embaraço, tira. Aqui tem uma arapuca, colocaram para te derrubar, tira. Porque eu quero tu marchando. E não fica preocupado com nada não, porque eu estou na tua dianteira, mas também estou na retaguarda, porque o inimigo é covarde e quer te atacar por trás, mas na tua retaguarda eu também estou marchando e te blindando e te visibilizando. Vem seta, vem feitiço, vem palavra de maldição, mas não toca, porque há muro de fogo ao teu redor. Tem o leão da tribo de Judá marchando ao teu lado, e tem o sangue do cordeiro no umbral da porta. A seta que vier vai ter que fazer a curva, porque o Senhor não permitirá que a sua igreja pare de marchar até chegar no final. Não permite. Aleluia. O verso de número 5 há uma promessa. Os reis, quando vinham, o que chamava atenção era a carruagem. O que chamava atenção era o pelo do cavalo, era o anel de selar, eram as pedras incrustadas no cetro. Mas esse rei, que é o rei dos reis, o que ia chamar a atenção era a sua glória. E a glória do Senhor se manifestará, e todos vão ter que ver. Toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Inclusive, Isaías ama o tema da glória de Deus, porque só aqui no livro de Isaías 37 vezes ele fala da glória do Senhor. Só no capítulo 66, tarefa de casa, leia o capítulo 66 ainda hoje. Só ali ele fala 5 vezes da glória do Senhor.
Glória que se cumpriu primariamente no retorno do cativeiro, cumpriu secundariamente na vinda de Cristo no seu ministério terreno, e vai se cumprir pela terceira e última vez, escatologicamente falando, quando Cristo vier no seu retorno glorioso. E Jesus é tão grande que ele não precisa de maquiagem, de roupa de marca, ele não precisa botar o cabelo para um lado para o outro, se lamber no gel, fazer qualquer coisa para se destacar. Porque ele não teve direito à maternidade, nasceu numa estrebaria. Ficou andando como nômade de um lado para o outro para fugir de um decreto de morte de Herodes. E escolheu morar numa favela. Exerceu o ofício do seu pai. Quando ia pregar, não lembravam nem de dar um crachá a ele. Quando terminava de pregar, ninguém nem chamava para tirar uma foto. Já tinha gente com a pedra na mão para jogar, porque não suportava a pregação dele. Quem é esse aí? Ele não frequentou minha aula da EBD? Ele não foi meu aluno discipulado? Não é este o filho do carpinteiro? Ele está pregando melhor do que a gente, diziam os escribas, e faziam complô para derrubá-lo. Aqui ele não prega mais. Jesus não dizia: eu não quero mais ser pregador. Não, quer que eu pregue aqui não? Eu vou ali para outra cidade, que lá tem gente para me ouvir. Sempre oprimido, sempre perseguido. Tem gente deixando de vir para o culto porque não foi apresentado como visitante. Vai te converter, terra seca. Jesus foi chamado de lunático, foi chamado de charlatão, foi chamado de endemoniado. Era o liguarudo falando e ele pregando, era o murmurador reclamando e ele fazendo milagre. Agora tem uma coisa: quando ele chegava, demônio batia continência, o mar se acalmava, o vento parava, as enfermidades iam embora, porque ele veio para manifestar a glória de Deus na sua vida. Aleluia! Não tinha os melhores ternos, não tinha motorista, e não enganava os seus amigos. Quando um disse assim: Jesus, eu quero carregar sua mala, eu quero ser seu assessor, eu quero ser o empresário das suas agendas. Eu disse: meu filho, eu não aconselho você me acompanhar. Porque a raposa, irmão, raposa é um animal vil para o judeu. As raposas têm ninho para dormir. Os animais selvagens têm toca, mas o filho do homem não tem direito nem uma pensão de posto de BR para reclinar a cabeça. Eu não tenho nem travesseiro. Não vem atrás de mim com interesse não. Agora quer vir, quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Aleluia. Glória a Deus. Foi convidado para um almoço, um jantar. Foi pessimamente recebido pelo anfitrião. Não lavou o seu rosto, não lhe beijou com ósculo santo, não lhe passou um hidratante por causa da caminhada no deserto. Se Jesus fosse essa geração de isopor de hoje em dia, ia se levantar e dizer: quero ficar aqui não, que eu não sou honrado. Mas ficou lá sentado. Porque Jesus não fica catando adoração, mendigando adoração não. Se você não adorar, tem outro. Aí lá vem uma mulher com um vaso de azeite. O anfitrião ruim não deu um pinguinho de óleo. A mulher chegou com um vaso. Aleluia. O anfitrião não untou o rosto. A mulher derrubou o conteúdo todinho no pé. O anfitrião não deu água para ele lavar as mãos. Ela regava Jesus com as lágrimas. O anfitrião não deu ósculo santo. Ela beijava o pé e com o cabelo ia enxugando. Era chorando e dando glória, chorando e dando glória, e adorando, porque sempre tem alguém para adorar. Sempre tem alguém para adorar. Alguém murmura, alguém ridiculariza, mas tem alguém quebrando o cântaro. Tem alguém quebrando o cântaro. Tem alguém derramando óleo. Tem alguém beijando os pés do mestre. Tem alguém derramando lágrima de adoração. Ele está presente e é digno da nossa adoração, porque aonde ele chega, ele é o principal.